do ponto de vista militar, muito impressionante. Um comando que havia treinado por meses construindo o Palácio Presidencial venezuelano no interior dos Estados Unidos, treinando centenas de vezes aquela operação para tirar o Maduro, sem perder um só soldado americano, aquilo é preciso reconhecer, é algo que nenhum outro país do mundo é capaz de fazer. Morreram uma série de soldados venezuelanos, cubanos, alguns civis também. E aquilo foi celebrado na Casa Branca. E o Trump realmente pensa sobre isso como um grande legado, Aham. né, de transformar a Venezuela num país totalmente aliado e submisso aos Estados Unidos. Que vale lembrar, a Venezuela foi um grande aliado russo-chinês Aham. e um dos principais adversários dos Estados Unidos. Aí o Trump vai lá, basicamente sequestra o presidente, traz ele para os Estados Unidos e pressiona a vice-presidente, sem se interferir no sistema político, a ser a principal aliada dos Estados Unidos, que precisa ligar para Washington antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, recentemente foi pressionada a trocar o ministro da Defesa. E aí, uma vez que recebeu a aprovação de Washington, ela, de fato, fez essa movimentação. Então, a gente lá tem hoje um Aham. chavismo pró-americano que, a curto prazo, traz uma vantagem estratégica grande aos Estados Unidos. Eu acho que a longo prazo vai ser ruim porque a retórica, vão pegar o petróleo da Venezuela, Aham. etc., sem ajudar a população venezuelana, que obviamente não vai mudar absolutamente nada, sem ajudar a democratizar, vai plantar os sementes de um novo Hugo Chávez, que vai, em algum momento, pode ser daqui a 3, 5, 10 anos, emergir e dizer, o pessoal, eles estão roubando a gente. E meio que tá certo, Aham. entendeu? Então, Aham. assim, é um longo ciclo Cuba igual. Os Estados Unidos vão repetir o modelo venezuelano em Cuba, provavelmente sem ação militar, sem um tiro, pressionar Cuba a trocar o presidente, meio que instalar um- uma pessoa dependente de Washington, e aí Cuba vira um aliado dos Estados Unidos. Isso já aconteceu no passado. Na verdade, quando os Estados Unidos expulsaram a Espanha de Cuba em 1899, Aham. Cuba nasceu como república totalmente dependente dos Estados Unidos. E aí virou meio que uma ilha de diversão assim de férias da elite americana que ia lá, dominava a população local, e em algum momento, depois de muita instabilidade e presença militar americana, o Fulgêncio Batista deu um golpe nos anos 50, com apoio dos Estados Unidos. E aí, durante os anos 50, a Revolução Cubana surgiu com a promessa de expulsar os americanos, Aham. a partir dessa experiência de opressão. Então, se quanto ele estiver cometendo um erro, Uhum. e a China está lá, na verdade, meio que na torcida para que os Estados Unidos se envolvam novamente numa guerra interminável no Oriente Médio que distrai eles da Ásia, onde a China quer se consolidar. Então, assim, eu acho que agora a gente tem dois cenários. Uma é o Trump falar, em algum momento vai produzir o próximo Fidel Castro, Uhum. que vai mobilizar a população cubana para expulsar os americanos. Então a gente está vendo esses ciclos. Agora, a curto prazo, a minha expectativa é que o presidente cubano não estará mais no poder justamente para as eleições de meio mandato nos Estados Unidos, para que o Trump possa apresentar. Não tem jeito. Aí você, na verdade, vai ter uma estagflação, que é realmente muito ruim, que é alta inflação e e até um crescimento ou zero ou negativo. Uhum. Que é uma situação parecida com aquilo que a gente viu nos anos 70. E aí você tem queda de taxa de aprovação, instabilidade política e todo o drama que a gente viveu 50 anos atrás, quando a OPEP reduziu artificialmente a oferta. Então, o problema para o Trump, mesmo se retirando agora, é que ele vai apanhar muito nas eleições de meio mandato em novembro. Mas hoje de manhã eu falei com um e que tem 90 milhões de pessoas e um território vasto. E que não se rendeu. E a expectativa em Washington foi de que o Irã se renderia ao ver milhares e milhares de tropas americanas acumuladas perto do Irã. Eles ficaram genuinamente. Está saindo e deixou o Irã super empoderado, controlando o Estreito de Hormuz, reduzindo dramaticamente a influência americana no Oriente Médio,
ao ponto de os países do Golfo, que achavam que tinham segurança graças às bases americanas, estarem mais vulneráveis. Dubai, por exemplo, se ferrou totalmente. Uhum. Era um grande destino de turismo. Eles queriam diversificar sua economia e agora vivem sob a sombra de uma ameaça permanente iraniana. Então é terrível para eles. Eles fizeram uma aposta na parceria com os americanos e se ferraram. O Qatar doou o avião para o Trump. E agora, Sim. entendeu? E agora tem sua infraestrutura de exportação de gás decimada. Então isso não é só ruim para os americanos no Oriente Médio. Isso é ruim para a influência americana no mundo inteiro, porque o Japão, que também depende dos Estados Unidos, vai dizer: os países do Golfo fizeram uma aposta nos Estados Unidos, se ferraram, e os Estados Unidos está saindo, dizendo tchau, se virem aí. Então, o que vai acontecer se a China ataca o Japão? Uhum. Será que os Estados Unidos realmente é confiável? Então, isso é o grande problema. O Trump agora tem duas. Eu gosto de dizer assim: o Trump tem a opção segura, que é ruim para ele, que é a retirada, ou ele tem uma opção que é de altíssimo risco, que é provavelmente pior ainda do que a primeira opção, mas que tem uma pequena chance de também dar certo, que eles, de fato, depois de uma guerra mais longa, efetivamente derrubam o regime. Então, se a premissa do Trump é que as eleições de meu mandato estão perdidas, eu vou perder o controle sobre a Câmara dos Deputados, que ia perder de qualquer jeito, porque a inflação nos Estados Unidos é de fato alta, o custo de vida é super alto. E assim, em geral, tem uma rejeição crescente, uma percepção de que ele é meio imprevisível, assim, as pessoas